Vou resgatar um pouquinho uma coisa que a gente tinha falado da maneira como as pessoas constroem a realidade, né? Então, apesar de todos nós construirmos alguns elementos em comuns da realidade, então tem outros que efetivamente são singulares, né? E esses elementos, que nem eu falei para vocês, que às vezes são elementos cognitivos que a gente adquiriu ao longo da nossa trajetória de vida, eles fazem a gente construir uma realidade que nem sempre condiz com a realidade das outras pessoas, né? Em tempos de eleições, né, a gente observa que muitas pessoas olham o mesmo fenômeno sobre perspectivas completamente diferentes e acabam criando justificativas para sustentar a visão delas, né? Isso, óbvio, cria alguns conflitos, cria alguns conflitos Perceptível, né? sociais, né? Na socialização com os nossos pares de uma maneira geral, né? Uma das coisas muito interessantes que eu ouço de ambos os espectros políticos, né, é que fulano desse espectro, daquele espectro é burro, é pouco inteligente. Eu vou já ser categórico para dizer que a capacidade intelectual ela não define a forma como a gente constrói a nossa realidade, como a gente filtra os fatos para sustentar a nossa realidade, certo? Então, as nossas crenças elas fazem com que as evidências sejam, de certa forma, adaptadas para reforçar, para corroborar com elas, certo? Então, se eu acho que determinado político é isso e outro é aquilo, eu vou filtrar os dados do ambiente e adaptar eles para sustentar meu padrão de crenças. Pessoas inteligentes fazem isso com mais facilidade, certo? Então, de uma maneira geral, histórias do ET Bilu ou qualquer coisa, elas entram efetivamente nessa perspectiva de pessoas que constroem uma imagem de mundo ou fatores explicativos para o mundo que, de certa forma, acabam sendo influenciadores na maneira como ele recebe e processa as informações, certo? Então, teorias da conspiração são muito comuns e factíveis por causa disso. E o que é interessante é que a gente ouve essas teorias. Vai rolar tal coisa se tal coisa acontecer. Até no espectro político. E aí você tem os dois espectros. A narrativa é essa. A narrativa, sim. Por que eu chamo de narrativa? Porque eu não sei se é verdade ainda ou não. Tal coisa vai acontecer se fulano for eleito. Narrativa. O lado oposto pensa assim, não, com certeza, eu tenho certeza absoluta disso. E o outro, ele tem certeza absoluta de que aquilo não vai acontecer. Tipo assim, pelo amor de Deus, deixa de ser mané, nada disso. É como se fosse assim, a quem acredita numa história do tipo, sei lá, ET Bilu, tem certeza absoluta que aquilo aconteceu. Ou quase certeza, não sei. E as outras pessoas acham aquilo uma tremenda besteira, porque nada daquilo é real. Nada daquilo faz sentido para elas. É fazer sentido, então. Nada daquilo é organizado intelectualmente de forma que faça sentido para ela. E o que é fazer sentido, né? É criar um senso de realidade. Né? Então, é juntar determinadas informações que, dentro dos meus padrões de crenças, gera esse senso de realidade, essa sensação de que as coisas têm lógicas, que elas estão interconectadas entre si. E tem pessoas que têm o mesmo padrão de lógica, e por isso que elas se formam... mais ou menos, não dá para afirmar isso. Mas tem determinadas pessoas que acabam tendo padrões de crenças em comuns e que acabam filtrando a realidade de uma maneira muito, muito parecida.